Opa, olá, tudo certo com você? Bom, na aula passada, né, então a gente concluiu aí a construção da camada jogador DAO, né? Então nessa aula, né, a gente vai começar a criar aí o nosso pergunta DAO, tá? Bom, então vamos lá, né? Sem mais delongas, aqui no pacote DAO, eu vou criar aqui uma nova classe, botão direito do pacote, New Class, e vou dar o nome dessa classe de pergunta DAO, ok? Bom, então o que a gente precisa, né? Nessa aula a gente vai então criar um método aqui para adicionar novas perguntas, tá? Na tabela de perguntas do banco de dados, do nosso banco SQLite. Bom, mas para a gente criar então o método de adicionar perguntas, então a gente precisa primeiramente da nossa conexão, né? Então vamos declarar aqui um atributo do tipo connection. Vou dar o nome para ele de connection. Aí ele vai reclamar, né? Erro de compilação, porque eu preciso importar aqui o connection, essa interface connection. Para isso, né, eu posso ou deixar o mouse parado aqui nesse tracejadinho vermelho, clicar aqui em Import Connection, Java SQL, ou pressionar aqui a combinação de teclas Ctrl Shift O, né, que o Eclipse me dá uma dica aqui. Ele me mostra aqui, ó, java.sql.connection, né, e dou um finish aqui, ele importa para mim. Bom, mas ok. Agora então eu preciso... Deixa eu expandir aqui essa classe para ficar melhor para a gente. Agora eu preciso então do construtor, né, para mim obter a conexão. Então vamos criar aqui um construtor aqui da minha classe pergunta DAO. E então quando a minha classe pergunta DAO for instanciada, né, eu vou então obter a conexão, né, do nosso connection factory, né, que a gente criou, essa classe utilitária de conexão. E tem o método getConnection que, né, obtém uma instância aí da nossa conexão, lá com a SQLite. Bom, ok, né, então, feito isso, vamos então criar aqui o nosso método de adicionar perguntas, tá? Bom, então eu vou dar o nome para ele aqui, ó, né, de adicionar. Vou colocar aqui public void adicionar, tá? Void porque realmente ele é um método sem retorno, né? A gente não vai precisar de retorno nesse método, tá? Bom, então o que eu preciso, né? Eu preciso então, para me adicionar uma pergunta, eu preciso de um objeto pergunta preenchido. Então, vou colocar aqui, ó, pergunta, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z, ó, para você entender o que eu fiz, tá? Digitei aqui, ó, pergun, Ctrl espaço, e selecionei aqui, ó, minha classe pergunta. Ele importou para mim pergunta, ok? Bom, então, vamos lá, né? Vou criar aqui, então, um bloco try-catch. E aqui no cat, né, já, como de costume, já vou colocar aqui o nosso log util, né? GetLogger. Aí eu coloco a classe, né, que eu estou utilizando o log aqui, que é o nosso pergunta DAO.class. .error, né? Eu vou pegar aqui a causa do erro, toString. Como de costume, a gente fez isso lá com o jogador DAO, né? Bom, então, vamos lá, né? Vamos começar aqui. Eu preciso da minha string SQL, tá? Então, vou criar ela aqui, ó. String SQL é igual. Bom, qual que é o script de insert, né? Então, insert into, aonde? Na tabela perguntas.
Aí eu preciso passar aqui os campos, né? Quais são os campos que eu tenho lá na tabela perguntas, né? Se eu entrar aqui na classe pergunta, né? Aqui os campos, né? ID, nível, enunciado, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3 e respostas, né? Que são aí os atributos que fazem referência às colunas lá na nossa tabela de perguntas lá no banco de dados, né? Bom, então, vou colocar eles aqui, tá? ID, nível, enunciado, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3 e resposta, tá? Bom, agora eu preciso dos values, né? Bom, os values, né? Basicamente ele vai seguir aqui a ordem dos fields, né? Basicamente o ID ele vai ser autoincremento, né? Ele é autoincrementado, ID sequencial. Então, assim como lá no jogador DAO, né, a gente vai colocar dessa forma aqui, ó, next ID, tá? Aí os campos, né, que a gente tem aqui, depois do ID, é só 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com a resposta. Então, basicamente, são as interrogações, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Então, esse é o nosso script de insert, tá? Confira aí se você digitou certinho, né? A alternativa tá ok aqui, porque senão vai dar erro na hora de testar, né? Na hora de realizar de fato ali o teste do método adicional. Bom, então feito isso, eu preciso agora de um try with resource, que eu vou declarar ele aqui, tá? Para a gente colocar o nosso prepared statement, né? Então vamos lá. Ó, digita assim, ó, prep, contra espaço, ele já completa para mim, tá vendo? STMT, né? Preciso criar uma variável aqui do tipo de prepared statement. Aí eu chamo aqui a minha connection, né? E o método prepare statement, né? Passando aqui o nosso SQL. É o mesmo esquema ali que a gente fez no jogador DAO. Bom, então agora que eu preciso passar aqui, setar as informações, recuperando do meu objeto pergunta, tá? Que eu estou informando aqui por parâmetro do método adicionar. Bom, então para mim fazer isso, né? Eu pego aqui do meu objeto statement, STMT. Bom, o ID ele é sequencial, então não vou declarar ele aqui. Vou começar pelo nível, tá? Na verdade, todos os meus atributos aqui são string, né? Nível, enunciado, alternativa, 1, 2 e 3 e resposta. Então, todos basicamente vão ser setString, tá? Bom, qual que é o número do parâmetro, né? O nível é parâmetro 2, tá? O parâmetro 1 é o ID, só que a gente não vai utilizar ele aqui, porque ele é sequencial. Gerado ele sequencialmente pela nossa tabela, né? Pelo nosso banco de dados. O nível, então, é o parâmetro 2 aqui. Então, esse parameter index é o 2, né? E aí eu pego o meu objeto pergunta, ponto, get nível, tá? Bom, para agilizar aqui, tá? Como todos são strings, tá? Eu vou colocar aqui Ctrl C e Ctrl V aqui para todos eles, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o que eu vou fazer? Eu só vou alterar os números aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei um a mais aqui, ó. Né? Só até o 7, na verdade. Por que isso, né? Bom, 2 nível, o 3 enunciado, o 4 alternativa 1,
o 5 alternativa 2, o 6 alternativa 3 e o 7 resposta. Tá? Então, cada index, né, aqui dos meus fields estão sendo declarados. E aí agora eu preciso só mudar aqui, né? O 2 aqui é o nível, né? Então o próximo aqui é o enunciado, né? Então eu pego aqui get enunciado. Aí os próximos são as alternativas, né? As alternativas, então, ó, ponto get alternativa 1. Aí eu posso copiar, né? Para os outros aqui embaixo, né? No caso aqui, alternativa 2 e 3, eu só altero aqui no final, né? 2, 3. E o último é o resposta, né? Então, vamos lá. Get resposta. Bom, feito isso, então, eu dou um execute update. Para mim fazer aqui a inserção. E para de fato, né, a operação ser efetivada lá na tabela, eu chamo aqui o nosso método commit a partir do objeto de conexão, connection, né? Mesmo esquema, né, que a gente fez ali na pergunta DAO. Bom, e aqui em especial, né, pessoal, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma graça aqui, porque a gente vai ter uma telinha ali para adicionar perguntas, né? Depois ali quando a gente construir as interfaces gráficas, a gente vai ter uma tela ali para o cruz de perguntas, né? Então, a gente vai ter uma mensagem, né, caso dê certo, né, caso realmente for inserido ali o registro, vou colocar uma mensagem aqui, tá? Eu poderia colocar essa mensagem em outro local, deixar esse método apenas, então somente com essa lógica mesmo de adicioná-la no banco, tá? Mas eu vou colocar essa mensagem aqui dentro, depois também a gente pode retirar, colocar essa mensagem em outro local, tá? Mas a gente vai fazer uma graça aqui, tá? Vou colocar direto aqui nesse método de adicionar mesmo. A gente vai utilizar aqui a classe JOptionPane aí da API Swing, tá? Bom, então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou colocar aqui, ó, JOP, Ctrl espaço, ó, JOptionPane. A gente vai utilizar aqui o método showMessageDialog. Só que para utilizar esse método, olha, se eu digitar um ponto, perceba que nenhum método aparece aqui como sugestão para me utilizar, mesmo com Ctrl espaço, né? Eu preciso então importar a API Swing lá no nosso módulo, né? Então eu vou vir aqui no nosso módulo info, né? Eu vou colocar então que a gente requer aqui o Java Desktop, tá? Requires java.desktop, tá? Dessa forma, né, se eu voltar aqui agora, ó, pressionar o ponto, perceba que agora eu tenho aqui as opções para me utilizar da classe JOptionPane, tá? Bom, então, antes deixa eu salvar, né, aqui ó, Java Desktop, eu preciso dele para me utilizar aí a API Swing, né? Bom, então vamos lá, né, vou colocar aqui ó, show message dialog, e eu tenho que passar um parent component aqui, tá? Aqui eu poderia passar null, porque daí ele basicamente vai ser usado uma janelinha, né, com uma mensagem, essa janela passando null aqui como primeiro parâmetro desse método. Essa janela é uma janela padrão, né, ou para não passar null, posso passar também aqui um new JFrame da API Swing, né, vai dar no mesmo aqui pra gente, mas vou deixar assim. E como segundo parâmetro, a gente tem que passar aqui a mensagem que a gente quer aí que seja apresentada, né? Se a pergunta foi adicionada com sucesso. Vou colocar aqui, ó, pergunta adicionada com sucesso, tá? O terceiro parâmetro, né? A gente vai passar aqui um título para nossa janela, né? Então vou colocar aqui como processo concluído,
ido, tá? E o último parâmetro, basicamente, é um message type, né? Que a gente tem algumas opções aqui para utilizar, tá? Que é um ícone, né? Basicamente um ícone de informação, de erro ou de aviso, né? No nosso caso aqui, a gente vai utilizar um ícone de informação. Então, a gente vai utilizar aqui a classe de option pane.information message, tá? Dessa forma, é possível que apareça então um íconezinho ali de informação para a gente na nossa janela. Depois, quando a gente testar esse método na próxima aula, você vai entender como funciona aqui essa mensagem aqui de sucesso, né? Que nossa pergunta foi adicionada. Bom, para essa aula é isso então. Então, na próxima aula a gente vai aí testar esse método, né? Adicionar uma pergunta lá no banco de dados, né? Se eu abrir aqui o meu banco de dados, olha, aqui na tabela de perguntas, olha, se eu der um refresh, tá vendo? Eu não tenho nenhuma pergunta adicionada. Então, na próxima aula é basicamente isso que a gente vai fazer, né? A gente vai, então, testar esse método aqui, adicionar uma pergunta lá no banco de dados. Então, até a nossa próxima aula.